Olá, pessoal! Que alegria estarmos reunidos mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu imagino que a sua semana deva ter sido bem movimentada, né? A minha também foi bastante. Mas que bom que agora temos esse momento para descansarmos e, além de descansarmos o nosso corpo, ainda vamos descansar o nosso espírito. Sim, porque vamos juntos aprender da Palavra de Deus e esse é o melhor descanso. Então eu quero te convidar para que juntos possamos fazer aquela velha e boa oração, para que assim possamos nos entregar um pouco mais a Deus e pedir a Ele que nos direcione em mais um precioso estudo bíblico. Então vem comigo, vamos fazer esta oração em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti para que juntos possamos aprender mais da Tua Palavra. Não queremos, Senhor nosso, que as palavras humanas sejam impostas, mas pedimos a Ti que nos instrua através da Tua Palavra, que o Espírito Santo seja quem nos direcione, tanto a falar quanto ao ouvir. Senhor nosso Deus, pedimos a Ti para que quebrante os nossos corações, para que o Senhor nos dê um olhar crítico, mas que seja para o lado da perfeição cristã. Pai querido, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de juntos estudarmos esta palavra tão abençoada. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos entrar na nossa telinha de estudo. Deixa eu passar a telinha aí. Muito bem. Vamos entrar na nossa telinha de estudo para que juntos possamos então iniciar esse maravilhoso estudo bíblico do Verdade e Vida, um curso com 17 lições. Hoje já é a nossa 15ª lição. Então essa semana significa dizer que teremos o encerramento desse curso, mas com certeza virão outros que você também vai gostar de participar, tá bom? Então vamos aproveitar ao máximo, porque são as 3 últimas aulas, hoje, amanhã e domingo, tá certo? Então vamos lá, vamos entrar no tema aí, olha o tema aí como tá legal. O tema é administração da vida e mordomia cristã. Você sabia que Deus se importa com você? Você sabia que Deus se importa quando as coisas não vão bem na sua casa, na sua vida? Você sabia que Deus não queria que as pessoas passassem por tamanha pobreza assim como nós vimos nos dias de hoje? Você sabia que Deus não fica feliz quando você está ganhando o seu dinheiro e ele não está rendendo? Pois é, a gente vai aprender tudo isso e um pouco mais nesse estudo de hoje. Você vai aprender que a sua vida, ela precisa ser melhor administrada diante do Senhor, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar na introdução e em seguida entraremos nas perguntas no momento do estudo bíblico, tá bom? Olha aí, tudo pertence a Deus, pois Ele criou todas as coisas. Nós pertencemos e fomos criados para a sua honra e glória. Deus nos colocou neste mundo e nos deu a responsabilidade de administrar todas as coisas. A gente vai aprender todas essas verdades hoje. A gente vai aprender que nós não somos de nós mesmos como imaginávamos, ou que talvez simplesmente devêssemos respeitar os nossos pais, ou fazer ou tomar qualquer decisão conforme o nosso nariz apontasse. Você pode fazer assim? Com certeza. Se você quiser, você pode. Porém, você estará abrindo mão de uma gigantesca bênção. Mas para que não fique só nas minhas palavras, nós vamos entrar na primeira perguntinha desse estudo bíblico, para que possamos ver na Bíblia como o Senhor fala a respeito dessa temática. Então olha aí na sua telinha a primeira pergunta, que ela diz assim, ó: a quem pertence o universo? Veja, nós fazemos parte desse universo, certo?
E o universo, a quem pertence? Será que existe um Criador? Vimos nos estudos anteriores essa palavra, não vimos? Sabemos que existe sim um Deus Criador de todas as coisas. Mas vamos ver na Bíblia, no livro de Salmos 24, verso 1. Olha aí na sua telinha o que aqui diz o texto bíblico. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Que maravilha, não é mesmo? Tenho certeza que você está começando a compreender que a sua vida por completo, ela pertence ao Senhor. Veja, tudo o que nós fazemos é ser apenas mordomos. O que é ser um mordomo do Senhor, por exemplo? Mordomo é aquela pessoa responsável por cuidar, por organizar toda a casa. O Senhor dava a sua ordem para que aquele jovem chamado de mordomo, ou muitas vezes um senhor chamado de mordomo, ele tinha toda a responsabilidade de organizar tudo para o seu Senhor. Nós somos mordomos de Cristo, ou seja, tudo quanto nós fazemos é organizar, guardar, administrar as coisas que o Senhor nos deu em nossas mãos. Você percebeu que você não conseguiu algo simplesmente pelo seu próprio esforço. Você conseguiu porque o Senhor assim abençoou. Ele fez com que o sol nascesse tanto para um quanto para o outro. O Senhor tem abençoado, mas a gente vai perceber a diferença daquele que confia em Deus em todas as áreas da sua vida para aquele que não confia. Então vamos lá. Vamos aí para a segunda perguntinha de hoje, que ela diz assim, ó: graças a quem obtemos nossos bens? Será que foi puramente por você? Será que mais alguém abençoou para que pudéssemos conquistar as coisas, possuir bens? Olha aí o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 8, versos 17 e 18. E olha o que o Senhor nos fala através desse texto. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Você compreendeu? O nosso Deus, Ele é quem nos dará a força necessária para que juntos possamos compreender e receber as bênçãos do céu. Uma vez que eu entendo que é o Senhor quem me dá força, uma vez que eu entendo que é Deus que me dá o milagre da vida, pois veja só, algo tão simples é dormir e acordar, não é mesmo? Mas ninguém consegue explicar o que acontece quando está dormindo na sua forma íntegra. Ninguém consegue explicar o que acontece no mundo por fora quando está dormindo. E eu não falo de olheiros, eu falo de você mesmo. Quando você dorme, você descansa e nada mais sabe do que está acontecendo. O Senhor está guardando você nesse momento, sabia? Você está vendo? Muitas vezes queremos dizer que somos donos do nosso próprio nariz. Mas como você pôde perceber, Deus é quem nos faz levantar. Deus é quem cuida do nosso deitar. E o Senhor também abençoa todo o nosso dia. Trabalhar com o Senhor à frente é vitória garantida. É certo o resultado positivo. Então vamos lá. Vamos continuar estudando a respeito dessas verdades. Vamos continuar aprendendo que Deus tem sim um interesse no nosso sucesso. E olha aí o que diz a terceira perguntinha de hoje. Olha aí. Que parte de nossas entradas pertence a Deus? Levíticos capítulo 27, verso 30 e 32, nos ajudará a compreender que, como mordomos do Senhor, devemos sim tirar o nosso sustento, mas também devemos abençoar a obra do Senhor. Olha aí o texto de Levíticos 27, capítulo 27,
verso 30 e 32. Leia comigo aí, ou na sua Bíblia, ou na nossa telinha, tá bom? Diz assim o texto: todos os dízimos da terra, ou seja, da semente da terra, ou sejam, das frutas das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Todos os dízimos do gado ou do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Deixa eu te confessar uma coisa. Eu não gosto muito de abordar esse assunto, mas se eu não falar conforme a Bíblia ensina, eu vou estar deixando de lhe ensinar uma verdade e vou estar fugindo do meu compromisso com Deus. Eu sei que muitas e muitas pessoas têm pregado prosperidade de maneira errada, como eu já falei outra vez. Eu sei que tem instituições que já está pregando inclusive o trízimo. Já ouviu falar nisso? Você tem que devolver 3 vezes o seu dízimo para que seja cada vez mais abençoado. A Bíblia em nenhum momento ela fala isso. Claro, a Bíblia apresenta o dízimo como a gente acabou de ler no texto. Ou seja, 10% daquilo que nós ganhamos. Se eu, por exemplo, estiver trabalhando com gado, se eu for aquele que vende o gado, eu posso pegar de 10, tirar 1 e entregar para o Senhor. Como eu também posso pegar dos 10, juntar o valor total e tirar a sua 10ª parte para o Senhor. Entende? É assim que é feito. Não são 9 e também não são 11%. Então, se alguém chegar para você falando de trízimo, falando daquele pacto, olha, vamos lá, eu vou instituir um pacto com Deus aqui e vocês agora vão trazer uma oferta de generosidade que seja R$100 por mês. E se quiser ser mais abençoado, traga 200. E a bênção maior seria 500. Olha, isso não é de Deus. Deixa eu te ser bem honesto. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Isso tem a ver com charlatanismo, entendeu? O texto bíblico deixou muito claro. Você deve sim ser fiel ao Senhor, mas com 10% das suas entradas, entendeu? Essa é a parte que você precisava aprender. 10% de tudo que você ganha pertence ao Senhor, tá bom? Olha aí. Vamos então à 4ª pergunta, para que a gente possa compreender mais ainda dessa temática. Jesus aprovou o sistema de dízimo quando esteve nesse mundo? Vamos para o texto de Mateus, capítulo 23, verso 23, e vamos ver o que Jesus fala a respeito desse assunto. Olha só: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Entendeu? Jesus ele também aprovou esse sistema. Veja só, ele disse: eu também devo honrar com a lei de Deus, eu também devo honrar com o juízo que eu sei que virá sobre mim, eu também devo ter misericórdia e a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Se você de repente devolve o seu dízimo ou dá aquela oferta na igreja e acha que isso está te garantindo no reino dos céus, deixa eu te ser bem honesto, não está. A salvação não é compra, a salvação ela é gratuita por meio da sua obediência a Deus, por meio da sua fé em Deus, você consegue herdar essa grande bênção que é a salvação. Eu vou te ser muito honesto para que você possa entender que eu não estou aqui querendo te pedir dinheiro, mas te ajudar a ter fidelidade com Deus e a compreender essa grande verdade bíblica. Olha, se você for fiel a Deus em todos os seus dízimos, você já sabe que não será salvo. Dízimo não conta para a sua salvação.
dízimo é um sinal de gratidão a Deus. Se você parar para analisar, você sempre recebe primeiro para depois entregar. Ou seja, eu estou sendo grato a Deus porque Ele me abençoou, me permitindo ter aquelas entradas significativas para o meu mantimento. Assim, eu também vou abençoar a obra do Senhor, devolvendo a Deus aquilo que já lhe pertence. Porque, como vimos, tudo o que existe nessa terra pertence ao Senhor e não a mim. Eu apenas estou administrando, tá certo? E assim é que a gente vai crescendo na fidelidade com Deus. Como eu já falei e eu vou só ressaltar mais um ponto, o dízimo não é para ser devolvido de qualquer forma. Se você leva o seu dízimo também para Deus e não está satisfeito, se você leva simplesmente porque alguém lhe impôs ou disse que você seria menos cristão por não devolver, deixa eu te ser bem honesto, não está servindo de nada essa sua devolução financeira. Você sabia disso? Quando a gente vai devolver o dízimo ao Senhor, ou até mesmo a oferta, a gente precisa estar com o coração grato, agradecido a Deus pela generosidade que assim Ele nos abençoou. Se você está fazendo isso com raiva, com desprezo ou por qualquer outro motivo que não seja gratidão, eu vou te ser bem sincero, é melhor que não faça, porque de nada está servindo. É a mesma coisa de alguém que chega e fala que vai jejuar. Você simplesmente passa o dia sem comer nada e não para orar, não para ler a Bíblia e acha que Deus está recebendo alguma coisa daquela sua guerra de fome com Deus. Sim, é desse jeito. Quando você tira para jejuar e não ora, e não lê a Bíblia, e não entra em comunhão com Deus, simplesmente passou fome, isso de nada serve. Isso não é jejum, tá bom? O jejum, ele precisa ter a oração e a comunhão com Deus. Assim é o dízimo, assim é as ofertas. Se você faz simplesmente por obrigatoriedade ou simplesmente porque você deseja obedecer a alguém que assim lhe ensinou desde o começo, mas não tem amor pelo que você está fazendo, não está servindo de nada, tá certo? Vamos lá então, vamos continuar aí com a quinta perguntinha desse estudo. Olha só, o que acontece com muitos que são infiéis a Deus? O profeta Ageu, no seu capítulo 1, verso 6, vai nos ajudar a compreender o que acontece com muitos que são infiéis ao Senhor. Olha só, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo em um saquetel furado. Entendeu aí o que é que acontece? Olha, muitas pessoas têm trabalhado e é verdade, a gente consegue ver pessoas infiéis a Deus adquirindo riquezas, posses, bens materiais, isso tudo é verdade. E você talvez diga, olha, a Bíblia está se contradizendo. Eu posso te ser bem honesto. Se você parar um pouquinho para conversar com essas pessoas, vocês vão ver que na verdade elas não têm paz. Aqueles que se apresentam com milhões, bilhões, ou seja lá a quantia que for, eles não estão tendo paz. Essas pessoas na verdade têm buscado o seu Deus no próprio dinheiro. E honestamente falando, eu prefiro ter o meu pouco com Deus do que o muito sem Deus. Passarei uma vida inteira preocupado com várias coisas e ao invés de descansar no Senhor. Aquele que descansa no Senhor adquire posses, adquire bênçãos, adquire riquezas também. Mas a maior riqueza que você pode desejar do Senhor é o reino de Deus. Se você parar para analisar, e eu posso lhe falar isso com muita propriedade,
Sim, é verdade, sou uma pessoa simples, humilde, preciso trabalhar diariamente para ter o pão de cada dia. Mas o Senhor nunca deixou faltar o pão em minha mesa. A paz que eu tanto preciso, eu tenho. Eu já passei por experiências de simplesmente não saber de onde iria conseguir o dinheiro. E ao orar ao Senhor, Ele de repente me faz um milagre e o dinheiro aparece. Às vezes eu estava ali triste porque não tinha o que fazer e eu orava a Deus e dizia: Senhor, e agora? Tu podes providenciar. E eu me apego ao texto bíblico que ele fala: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E assim eu orava a Deus e ele sempre me abençoava. Por pouco que fosse, mas não me faltava o pão e nem me falta a paz. Entende o que é riqueza? Isso é riqueza. Estaremos num paraíso futuramente, onde isso que as pessoas lutam tanto hoje para armazenar e no final só ficará para ser ruína e desgraça para muitos de sua família, isso tudo será arruinado quando Jesus voltar. E lá no céu, onde estaremos andando pelas ruas de ouro, na Nova Jerusalém, assim que ela descer aqui para a terra também, as paredes serão de ouro, as ruas de ouro, com diamante e com pedras preciosas. Sabe por quê? Porque tudo isso não é mais importante do que a sua paz e a sua comunhão com Deus. Entendeu? Olha só, vamos então aí para a sexta perguntinha. E a gente já falou muito a respeito de entradas, mas você precisa compreender para que deve ser utilizado as entradas que você deixa na casa do Senhor. Não é simplesmente eu chegar e em qualquer lugar que abriu as portas e colocou uma placa e disse que era uma igreja, que eu devo simplesmente chegar e entregar as minhas ofertas ou dízimo. Eu devo procurar saber, primeiro, como está sendo empregado e se de fato aquilo ali, aquela igreja, aquela casa de oração é realmente do Senhor. Vamos entender como devemos empregar esses valores na obra do Senhor. Olha aí, em que é empregado o dízimo, como eu te falei, em 1 Coríntios capítulo 9, versos 13 e 14, ele vai nos ajudar a compreender e o apóstolo Paulo vai nos ajudar nessa grande verdade. Olha aí, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão juntos ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu vou traduzir esse texto para a linguagem de hoje. Existem muitas pessoas que vivem exclusivamente para pregar o Evangelho. Hoje nós conhecemos essas pessoas por nome de pastores. Sim, essas pessoas estão a administrar a obra do Senhor. Essas pessoas estão empenhadas a administrar a causa do Senhor. E a forma correta de se administrar esse valor dos dízimos é sim pagando o salário do pastor para que ele possa se manter dedicado à obra. E outro detalhe importante que você vai poder analisar junto da Bíblia e perceber onde está o erro, perceber onde você está devolvendo o seu valor de maneira errada. Entenda uma coisa, pela Bíblia ela me apresenta que dízimo não pode, de hipótese alguma, ser usado para pagamento de aluguel, ser usado para reforma de prédio, ser usado para qualquer outra coisa que não seja a pregação do Evangelho. Se você tem visto as igrejas usando dessa maneira o dízimo, olha, eu vou te dar um conselho, foge de lá. Porque onde você está sinceramente entregando o seu dízimo e oferta, ele está sendo mal administrado pelo seu líder espiritual. O dízimo, como eu disse, ele é para ser apenas para o crescimento e o avanço
da obra de Deus e não de maneira nenhuma para o meu bel prazer, para o meu conforto, para aquilo que eu quiser fazer. Para isso, existem outras entradas, que são as ofertas. Eu falarei mais dela um pouco mais à frente, tá bom? Vamos para a 7ª perguntinha, que ela vai falar assim, ó. Que bênção maravilhosa promete Deus ao fiel dizimista. O texto de Malaquias 3, versos 10 e 11 é muito espetacular. Ele nos deixa a garantia de que verdadeiramente estaremos sendo abençoados por Deus. Olha aí na sua tela, o texto ele diz assim, Malaquias capítulo 3, versos 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Veja, muitas pessoas pegam esse texto apenas para atribuir a quanto mais você der, mais você recebe. E na verdade não é isso que o texto está falando. Você é abençoado sim por Deus e Ele abre sim as comportas do céu para te abençoar com riquezas. Mas nem sempre essa riqueza é na área financeira. Sabe por quê? Se você é uma pessoa fiel, temente a Deus, você vai compreender que nem sempre ter muito dinheiro é um sinal de bênção. Quantas pessoas que estão nadando em dinheiro não estão com as suas vidas mergulhadas no inferno, mergulhadas na ruína, na desgraça, muitas vezes nas drogas, na prostituição, em impurezas, ou seja, mergulhada no pecado. Onde muitas vezes, se essas pessoas tivessem pouquinho, elas estariam ali dedicadas ao Senhor, buscando ao Senhor, e não mergulhando nessas armadilhas do diabo. Entendeu agora? Vê, Deus ele abençoa a gente conforme a gente pode administrar essa bênção. Se tivermos capacidade de administrar um salário, é assim que o Senhor nos abençoará, porque o plano de Deus é nos levar para o céu. Mas se eu tiver capacidade de administrar 10 salários, assim o Senhor nos abençoará com 10 salários. A única coisa que eu preciso fazer é confiar em Deus e agir sempre pedindo a sua direção, pedindo a Ele que me mostre a sua vontade e que por ela assim vivamos. Essa deve ser a minha atitude e o resultado com certeza será de uma tremenda bênção. Deixa eu te falar uma coisa a respeito das ofertas. As ofertas, ela nos ensina que devemos sim entregar ao Senhor. Essas ofertas, ela deve ser de maneira voluntária e generosa, com gratidão a Deus, da mesma forma que são os dízimos. Eu não devo, em hipótese alguma, pegar as ofertas e doar com raiva, doar por obrigação. E essas ofertas é as que são utilizadas para pagamento de aluguel, para reforma de igreja, para esses tipos de coisas, ou seja, dar uma cesta básica a alguém, auxiliar as pessoas naquilo que estão necessitando, pagar uma despesa de concessionária de água, de luz. Concessionárias são água, luz, telefone, coisas desse tipo. Então, se porventura você está devolvendo a sua oferta também em um lugar que você viu que não está sendo bem administrado, abre do teu olho. Analisa dentro da Bíblia, como eu sempre lhe ensinei. Põe à prova onde você está diante da Bíblia. Analisa se ali está realmente sendo utilizado para a honra e glória de Deus. Porque ter um local bonito, com pessoas que cantam bonito e pessoas falando de bênçãos, nem sempre é a vontade de Deus que está sendo feita ali.
Nem sempre você vai encontrar em lugares assim a palavra e a presença de Deus. Você pode até encontrar uma porção da verdade, mas não ela por completo. O texto bíblico, ele não afaga o meu ego. O texto bíblico, ele me exorta, ele me corrige e ele me ensina a caminhar. É assim que o Senhor faz, tá bom? Mas olha, o nosso estudo chegou ao fim. Para mim, foi muito bom poder estudar com você. Apesar de ser um tema muito difícil de se falar, porque sempre que mexe com essa parte, as pessoas geralmente ficam tristes com isso. Veja, o Senhor Jesus, ele conta uma parábola do jovem rico que realmente ele tinha muito dinheiro. Ele chega diante do Senhor com o coração certo de que sairia dali com a resposta esperada. Ele chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu já guardo todos os mandamentos. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor olha para ele assim, depois de um tempo de diálogo, e diz: vende tudo o que tem e doa aos pobres. Depois, segue-me. Deixa eu te falar duas coisas especiais dessa história. Primeiro, Jesus não disse que para segui-lo teria que ser pobre. Jesus só disse aquilo para aquele jovem porque ele conhece o nosso coração. E ele sabia que as riquezas daquele jovem estavam, na verdade, impedindo ele de servir verdadeiramente a Deus. Ele cumpria um conjunto de regras, ele estava sempre à igreja, ele era fiel dizimista, mas o seu coração não estava em Deus, e sim nas riquezas. Ele fez mais ou menos essa pergunta: Senhor, devo pagar quanto ou o que para que eu possa herdar o reino de Deus? E Jesus, olhando para a dedicação que ele tinha, mesmo sem saber da forma certa de se fazer, Jesus diz para ele: olha, vende tudo o que tem, doa aos pobres e segue-me. Aquele convite do Senhor Jesus para aquele jovem não era para ser simplesmente o discípulo. Jesus chamou ele para ser um dos apóstolos dele. Mas, como eu lhe disse, a riqueza acabou tomando de conta da decisão mais importante da sua vida. Por isso que você sempre deve buscar a direção de Deus em tudo quanto for fazer. Como eu disse, nem sempre ter muito dinheiro significa ser abençoado por Deus, tá certo? Olha, muito obrigado por você ficar até aqui comigo e me permitir estudar esse tema com você. Mas nós chegamos agora no momento da nossa decisão. Nós vamos falar com o Papai do Céu agora e pedir a Ele que nos aponte o que nós devemos fazer diante dessa decisão. Vamos tomar aquela nossa decisão com Deus, porque ela nos ajuda a dar mais um passo rumo ao céu. Então eu quero te convidar para ler junto comigo essas decisões que iremos tomar. Olha aí. Diante da verdade, reconheço que tudo pertence a Deus e eu também sou do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Quero ser fiel a Deus por meio do dízimo e oferta. E meu propósito, tudo de mim em resposta a tudo de Deus por mim. Você gostou de tomar essa decisão? Você aprendeu a colocar a sua vida diante de Deus? Você está pronto para dizer para o Senhor: olha, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ti e é por Ti que viverei? Se você está pronto e tomou essa decisão junto comigo, eu gostaria de orar junto com você, para que assim possamos entregar as nossas vidas verdadeiramente nas mãos do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, sabemos que o Senhor é Rei e soberano e que a Tua vontade, Senhor, é sempre o melhor para todos os seres humanos. Também sabemos que o Senhor jamais nos obrigaria a nada e tudo o que devemos fazer é fazer
por amor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por nos instruir na Tua palavra, por nos mostrar o caminho a seguir. Nesse momento, Senhor Jesus, que tem sido tão difícil para todos nós, queremos Te pedir a ajuda dos céus, pedir ao Senhor que nos envie o Teu Espírito e nos guarde também com os Teus anjos, para que possamos tomar essa decisão de andar firme com o Senhor, de depositar não meramente moedas ou dinheiro no Teu cofre, Senhor, ali na Tua igreja, para que assim tenha mantimentos. Queremos depositar ali, Senhor, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Queremos sempre nos dedicar a ser mordomos fiéis do Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa decisão que tomamos. É a nossa humilde oração e a entregamos pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por ter ficado até aqui conosco. Sei que você tinha muita coisa para fazer, mas abriu a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. E por isso sou grato por poder estudar junto com você. Então que Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser. Tchau!